Rádio. Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Então, você lembra do nosso amigo Duda? Claro, famosíssimo. Essa, também famosíssima para os ouvintes da Rádio Novelo, é a nossa diretora de criação, a Paula Scarpim. Para os ouvintes que não lembram, a gente pode dar uma retomada. Acho bom. Né? Acho que a primeira aparição que o Duda fez no Rádio Novelo Apresenta foi no segundo episódio, no Burro do Caetano, que a gente reprisou recentemente. Como você é burro. Do Como Você é Burro. Você é burro, cara, que loucura. Se você ainda não ouviu essa, vale a pena voltar depois. A gente vai deixar linkado na descrição do episódio. Daquela vez, o Duda, o Eduardo Reck de Sá, apareceu fazendo a ponte pra gente falar com o Caetano Veloso sobre o que talvez seja o meme mais famoso envolvendo a figura dele. Você acha que ele falaria com o Gustavo? Gustavo tem vontade de promover esse... Acho que sim. Caetano adora essas coisas. E aí ele teve uma segunda participação mais longa, né? Que era sobre as etimologias. Que o Duda, ele tem um hobby, que a história é sobre isso, que ele tem um hobby que é inventar etimologias muito saborosas, porém completamente falsas, e depois espalhá-las, soltá-las pelo mundo e tal. Essa é a nossa diretora de pesquisa, a Flora Thomson DeVoe. E o episódio em que o Duda improvisou um jogo para ela adivinhar se uma etimologia era falsa ou verdadeira também tá linkado para você ouvir depois. Você fala escampar. Maravilhosa essa, né? Essa é, né? Mas essa eu inventei. Você inventou! Essa eu inventei! Ah, que ódio! Só que isso faz parte de um padrão maior de comportamento do Duda. Ele é, enfim, enquanto humorista, ser humano, mas, tipo assim, ele existe no mundo contando lorota. Assim. Ele gosta disso. Ele veio pra confundir. Ele veio pra confundir. Pra confundir e pra ajudar a causa do podcast nacional, aparentemente. Então, ele manda muita mensagem pra gente e a gente tem que fazer um filtro ali. A gente bate o olho porque ele faz uma curadoria de coisas tão inesperadas que é genuinamente difícil. E aí a gente fica... Tá bom, Duda. Mas vocês ficam na dúvida? Ou vocês sabem? Então, a gente não foi ludibriada tantas vezes que a gente, em geral, a nossa primeira reação é duvidar. A gente acha que não, e aí até prova do contrário, assim, né? Entendi. A gente precisa de provas. E essa história que a gente vai contar hoje, a partir de hoje, ela nasceu de uma coisa assim, né? Um dia, o Duda jogou uma isca dessas pra elas. Uma história absurda, trágica, boa demais pra ser verdade. A gente, Duda. E, assim, tipo, não passou na nossa peneira. Mas ele continuou contando mais e mais e mais detalhes. E a gente, nossa, o Duda tá inspirado hoje. Aí ele mandou um link pra uma matéria. Ele mandou um link e uma pessoa pra gente entrevistar. Ou seja, assim, a Lorota veio com produção. mais Produção feita já. E a gente foi fazer aquela primeira entrevista achando que seria uma história pro Apresenta. E ao longo dessa primeira hora e meia a gente percebeu que era muito maior. Sim, que ela merecia uma série. E isso faz 2 anos já, né? A gente abriu essa caixinha. De Pandora, será? Não sei. Não sei se de Pandora, mas que essa história tem cara de lorota, isso tem. Quando a Paulinha e a Flora me contaram, eu fiquei de queixo caído. E eu acho que você vai ficar também. Hoje, no Rádio Novelo Apresenta, a gente está apresentando o primeiro episódio da nossa mais nova série original, Avestruz Master. Daqui a pouquinho, logo depois desse intervalo. Um, dois, três e... Partiu. Era um dia de março de 2025. A gente tá aqui. E a gente tava atrás de um bicho. Tucano, Seriema, Mutuns, Aburria, Ararajuba, outras. Acho que tá em outras. Ali, ó. Você tá vendo? Cadê? 37 ou 36. Eu tava com a Flora Thomson DeVoe e com a Carolina Moraes. Precisa uma M, eu acho. Calma. E a gente tinha um date com um avestruz. É 37 e a gente tá aqui. A do Museu de Zoologia. A gente só quer chegar e ler. Esse avestruz veio da Avestruz Master. Avestruz Master. Uma empresa que no espaço de 5 anos virou o maior criatório de avestruzes das Américas. Segundo os próprios relatórios deles, eles tinham mais de 600 mil avestruzes em fazendas pelo Brasil afora. Dá pra ver daqui? Você tá vendo o pescoço?
Não. Só um pescoço. Meio branco, assim. Gente. Tem um montículo, Ah, sim. tem uma carinha simpática. Tem. A gente nunca tinha visto um avestruz de carne e osso antes. Por isso que a gente foi parar no zoológico de Goiânia. Pra olhar o bicho no olho e, de repente, se apaixonar. Que nem tanta gente por ali no começo dos anos 2000. Quando Goiânia virou o epicentro de uma febre do avestruz que tomou boa parte do país. Mas agora, em 2025, a gente só conseguiu encontrar um exemplar dessa grande ave africana no cercadinho do zoológico. A gente estava ali, espiando pela grade, quando o avestruz se levantou e uma coisa começou a acontecer. Gente, ele tá cagando. Tá cagando? Eu falei, gente, esse é o bengolinho? Atrás. Nossa. Pra quem nunca viu um avestruz macho fazer as necessidades, eu posso te falar que é uma operação surpreendente. Guardou. Mas eu não vou cometer a indiscrição de dar mais detalhes aqui. Como é que é a cloaca? Mas é bonito, hein? É bonito. Agora tá indo lá encarar os visitantes. Ele gostou do seu óculos, Flora, cuidado. O avestruz é um animal bonito, mas ele não é inofensivo. Ele pode chegar a 3 metros de altura. Ele consegue correr a 70 km por hora. E ele tem uma garra que pode matar alguém fácil. A Avestruz Master também não era inofensiva. E eu digo era porque a empresa quebrou, em 2005. E ela quebrou em grande estilo, com direito a investigações do Ministério Público Federal, do Procon e até do Senado. A empresa, que tem filiais em 7 estados e no Distrito Federal, amanheceu de portas fechadas. Um dos maiores escândalos de crimes financeiros do país, né? Muita gente investiu em criação das aves com a promessa de lucros altos em curto prazo. Hoje, o que resta da Avestruz Master é uma dívida de mais de 600 milhões de reais. Em torno de R$1 bilhão de prejuízo. A Avestruz Master não era uma empresa de capital aberto. Mas ela tinha dezenas de milhares de investidores que quase enlouqueceram quando ela fechou, da noite pro dia. Muita gente se empolgou com os retornos altos da empresa e, de repente, viu o dinheiro desaparecer. Teve gente que perdeu milhões e gente que apostou o pouco que tinha. Essa é uma história de sonhos e de sofrimento. É uma história do miolo do Brasil, mas também é uma história sobre a vontade universal de enriquecer rápido, ou só de ter uma vida um pouco menos apertada. Essa também é uma história de família, de uma empresa familiar. Mas nunca dá para esquecer que a moeda nesse jogo todo, o que faz a máquina girar, o que faz a nossa história andar, são eles. O primeiro bicho do jogo do bicho, os avestruzes. Eu sou a Paula Scarpim. Eu sou a Flora Thomson-DeVoe. E eu sou a Carolina Moraes. E esse é o Avestruz Master, uma série original da Rádio Novelo. Episódio 1. O sonho do avestruz próprio. Ele não era maior? Não, African Black. Ah. É bem o avestruz clássico, né? O African Black. É. Não, eu digo o avestruz que a gente pensa quando a gente pensa em... Para de zoar. Parece meio Milton Cunha. É o avestruz clássico. Verdadeiro avestruz. Domesticado, manso, luxuoso. Vai gravando, meu amor. É sobre avestruz. A gente conversou com ele, o homem, a lenda, o Milton Cunha real, sem ser a imitação da Flora, em maio de 2025, na sede da Academia Brasileira de Artes Carnavalescas, no centro do Rio. E não era só porque a gente é fã das análises dele das escolas de samba. A pluma de avestruz, ela é um sinônimo de opulência. Eu diria que a arte plumária do carnaval depende 70% da pena do avestruz. É que o avestruz é um dos baluartes da maior festa popular do país. Incrível. Então, quando você vê um avestruz correndo, né, nas savanas, nas fazendas, assim, quando abre as asas que bate, é uma belezura, né? Então, quer saber? Todo destaque de carnaval quer ser um avestruz, meu amor. O Milton contou pra gente que o carnaval das antigas usava penas de aves silvestres.
o que, por motivos óbvios, começou a ser um perigo ambiental enorme. O carnaval ele virou para penas autorizadas pelo IBAMA. No caso, penas de aves de fazenda, de criação. E também penas artificiais, de fibra de carbono e de tecido. O problema da pena de avestruz é que, como ela é gorda, elas são, sim, muitos filamentos. É difícil reproduzir a de avestruz. A pluma de avestruz média é chorona. A chorona é aquela gorda, cara, aquela que dobra e chora. Aí essa é para dar volumes, geralmente volumes assim, flutuantes, em saia de porta-bandeira. A pluma de avestruz tem poucas concorrentes. Tem o fazão, tem o pavão, e olha lá. E a cadeia produtiva do bicho não para por aí. Então, é uma indústria porque você come a carne, enfim, eles aproveitam tudo, a indústria. O couro de avestruz, que faz sapato, faz bolsa. Eu mesmo tenho uns sapatos de avestruz, tenho umas bolsas e é um couro lindo. Na verdade, quando nós começamos a criar avestruz, a gente pensou imediatamente, foi no couro, na pluma e na carne, certo? Para ir entrando melhor nesse mundo, a gente foi falar com quem entende de avestruz de cabo a rabo. Ou melhor, de A a Z. O dono do maior plantel de avestruzes no Brasil hoje. Na verdade, eu sou Manuel Piveta Assunção, ligado à agropecuária nacional há anos, né? Desde décadas. Nessas décadas, ele cultivou muita coisa. Eu trabalhei com tudo. Apicultura, amendoim, algodão, tremoço, aveia, trigo, soja, café. O Piveta falou pra gente que a primeira lavoura de soja no Cerrado do Mato Grosso do Sul, quem plantou foi ele. Inclusive hoje, tanto o Mato Grosso do Sul e seguido depois pelo Mato Grosso, se tornou essa potência em produção de milho, soja, certo? Por quê? Há sempre um maluco que faz. Eu sempre ouvi dizer que empreendedorismo se mede pelo tamanho da irresponsabilidade. Olha pra cara dele. Vamos lá. Vamos. De volta pro assunto que interessa aqui. Eu constituí uma empresa em 23 de maio de 95 para criar avestruz. Talvez nunca tenha passado pela sua cabeça criar avestruz. Mas olha só. Gente, o avestruz é a coisa mais extraordinária que existe. É um bicho que traz vantagens ambientais. Porque é um animal que ocupa pequenas áreas, produz bastante. Ele gera emprego. Um avestruz, por exemplo, a área que eu destinei a criar avestruz dentro de uma fazenda de 2.000 hectares, é uma área de 100 e poucos hectares, e nela hoje a gente emprega, direto e indiretamente, 200 empregos. E não para por aí. O couro é uma coisa tão resistente, tão macio, e nunca rasga, nunca acaba. A pluma nem acaba de abater, é disputada assim a dedo. A gente explora até o próprio osso do avestruz, que vai para cutelaria, para cabos de faca, garfo, espetos. Até o osso a gente aproveita. Então a gente cada vez fica mais assim eufórico com aquilo que o avestruz faz para a gente. Ao longo da história, muitos seres humanos ficaram eufóricos com as possibilidades do avestruz. E para a gente refazer o nosso caminho até o zoológico de Goiânia, e para começar a entender como essa euforia acabou virando desespero, a gente primeiro precisa passar pela África do Sul. E para essa etapa da viagem, eu vou passar a bola para a Flora. Não dá para dizer que o avestruz teve uma era de ouro, porque essa era definitivamente não foi de ouro para ele. Mas o auge do fascínio do ser humano com o avestruz começou no final do século XIX. Na verdade, para ser justa, não era só com avestruz. Era com penas e plumas, de modo geral. O acessório mais chique, o adorno mais estiloso, a matéria-prima mais cobiçada nas últimas décadas do século XIX era a plumagem de pássaro. Muitas espécies nessa época foram caçadas até extinção. E por pouco o avestruz não foi uma delas. Eles foram salvos, entre aspas, por pecuaristas da África do Sul, que começaram a cultivar grandes rebanhos de avestruzes, com foco na exploração comercial das plumas. No mundo das plumas, a de avestruz é excepcional. Grande, volumosa, delicada, segura bem a tintura. Ao longo das décadas, o mercado de avestruz foi crescendo vertiginosamente.
Quando o Titanic afundou em 1912, uma das coisas mais valiosas que foram perdidas no naufrágio foi um carregamento de plumas de avestruz. Em 1913, tinha centenas de milhares de avestruzes sapateando pelas fazendas da África do Sul. Uma única pluma boa valia tanto quanto uma passagem internacional de navio. O avestruz tinha virado um pilar da economia sul-africana e da moda global. E aí veio 1914. A pluma de avestruz era um símbolo da elegância aristocrática no norte do planeta. E a Primeira Guerra Mundial derrubou uma dinastia atrás da outra. A moda mudou radicalmente no pós-guerra, para um estilo bem mais enxuto, despojado. Mas teve mais um advento que fez às vezes de pá de cal da pluma de avestruz. O automóvel. Acho que esse talvez seja um dos impactos menos conhecidos da popularização do carro. Mas assim, não sei se você já tentou entrar num carro usando um chapéu enorme coberto de plumas. Provavelmente não, né? Mas é difícil. Você pode estar pensando, mas e se for um carro conversível? Eu te respondo, pior ainda. Avestruz não voa, né? O bicho é pesado. Mas as mesmas plumas num chapeuzinho leve, a tentação de voar é irresistível demais. A guerra, os carros, os ventos volúveis da moda, tudo isso junto matou o boom do avestruz. Da noite para o dia, o preço da pluma entrou em queda livre. Na África do Sul, um estrutiocultor, essa é a palavra para quem cria avestruz, estrutiocultor, esse cara emoldurou 2 cheques. O primeiro era de 100 mil libras, um cheque que o banco dele tinha aceitado, antes da queda. E o segundo era de 1 libra, que o banco recusou, depois do baque. Teve gente que estocou caixas e caixas de plumas, confiando que o mercado ia se recuperar. Mas a maior parte deve ter virado pó. Bom, daí corta para quase um século depois daquela primeira euforia, vamos para as últimas décadas do século XX. E aí a gente tem, de novo, seres humanos sonhando com as possibilidades desse bicho excepcional. Tudo começou com uma desgraça novinha em folha. Logo antes do Natal de 1984, uma vaca numa fazenda em Sussex, na Inglaterra, começou a desenvolver uns sintomas esquisitos. A cabeça dela tremia, ela não estava andando direito. Em fevereiro de 1985, ela morreu. E em 1986, a doença que matou ela foi identificada pela ciência pela primeira vez: a encefalopatia espongiforme bovina, que ia ficar mais conhecido como doença da vaca louca. Num primeiro momento, o governo britânico dizia que a doença não representava um perigo para humanos. Mas nos anos 90, começaram a aparecer casos da doença na população. 1 morte, 2, 3, 10. O foco do surto da vaca louca ficou na Inglaterra. E muitos países baniram a importação da carne de vaca britânica durante anos. Mas o medo da vaca louca se alastrou muito mais do que a própria doença. E muita gente começou a procurar um novo horizonte. Na verdade, não tão novo assim. Muito antes das fazendas sul-africanas de plumas, no Egito Antigo já tinha gente domesticando avestruzes, que aliás são de lá, do norte da África, criando para carne e para ovos. O consumo nunca se popularizou que nem o da galinha, o da vaca e o do porco, mas aqui e ali tinha gente comendo e gostando. A carne de avestruz é uma carne extraordinária. Aqui de novo é o Manuel Pivetta. A gente não teve a oportunidade de experimentar a extraordinária carne de avestruz. Mas ela é uma carne vermelha, muito parecida com filé mignon. Ou pelo menos foi essa a analogia que muita gente começou a fazer na época da vaca louca. Além disso, tem o detalhe de que, apesar de vermelha, a carne de avestruz é uma carne magra. Ela tem só uma fração do colesterol do frango, da carne de vaca e da carne de porco. Então, a gente foi buscar uma carne de saudabilidade, uma coisa moderna, uma comida moderna para transformar ela a preço possível de chegar à mesa do consumidor. Na verdade, quem foi buscar, quem trouxe, aliás, para a mesa do consumidor brasileiro, foi uma pioneira. Laura Lucchini
Foi através dela que a gente deu início nessa criação de avestruz. Muito bem, então meu nome é Laura Lucchini, eu sou médica e sou epidemiologista e trabalho em desenvolvimento de medicamentos. A Laura foi para a Itália no começo dos anos 90 para fazer o doutorado dela. E ela não é, assim, uma pessoa óbvia quando você tenta imaginar alguém que decide inaugurar um ramo da pecuária no país. Não, assim, porque eu sou um bichinho de laboratório, eu gosto muito da minha área de desenvolvimento, então eu sempre, para mim, era um projeto. O projeto começou assim. Meu ex-marido na época queria iniciar um novo negócio, queria ser empreendedor. E nessa época a gente começou a ver muita informação sobre a criação de avestruz. Era bem a época da vaca louca, e a Itália tinha entrado de cabeça na ideia de que a carne de avestruz podia ser uma substituta à altura da carne bovina. A Laura e o marido dela ficaram sabendo disso, e eles foram visitar uns criatórios. Eles falavam que era a carne do futuro, porque era uma produção de uma carne mais saudável, né, com menos teor de gordura, e também tinha esse aspecto de poder utilizar um aproveitamento total do animal, né? Parecia um produto completo. E conversamos e chegamos à conclusão que podia ser um bom negócio iniciar a criação de avestruzes no Brasil. Então foi assim. A família da Laura tinha um sítio em Bragança Paulista e eles pensaram em aproveitar o terreno para fazer esse experimento em terras brasileiras. O primeiro passo era burocrático. Não precisava de autorização do IBAMA na época, porque era um animal exótico. Até o IBAMA entender por que esses malucos queriam trazer 12 avestruzes para fazer criação. Enfim, teve vários percalços, né? Até então, avestruz era animal de zoológico no Brasil. Imagina, era como se a Laura estivesse chegando no IBAMA pedindo autorização para criar zebra para corte, ou leão. Mas eles conseguiram a autorização. No início eram 12 pioneiros. Tinha menos de um mês os animais quando a gente trouxe. Não sei se você já viu um avestruz com poucas semanas de vida, mas é uma bolinha fofinha, coberta de penas, quer dizer, de plumas. A Laura e o marido compraram caixas de transporte dessas de cachorro, porque caixa de transporte de avestruz bebê ainda não estava disponível no mercado, né? Eles forraram direitinho, com comidinha e tudo, e botaram os avestruzinhos para voar, para atravessar o Atlântico. A história, né? O marco histórico da criação de avestruz foi a gente chegando em São Paulo com esses bichos. Já, depois do intervalo, a gente continua. Ao longo dos anos seguintes, aqueles 12 avestruzes pioneiros que a Laura Lucchini trouxe para o Brasil foram se multiplicando. Toda a ideia era essa, de começar a crescer o plantel, o rebanho nacional de avestruzes, para criar um mercado de avestruz mesmo. Com a divulgação de todos os benefícios da carne de avestruz, eles apostavam que as pessoas iam passar a consumir 1% do que elas consomem de carne de boi. 1%. Não parece uma projeção ambiciosa demais, né? Só por essa conta já dava uma demanda de 50 mil toneladas de carne de avestruz por ano. Mas não ia ser o sítio dos pais da Laura que ia produzir tudo isso, claro. Nós éramos pioneiros, não era a nossa vocação criar uma grande fazenda. A nossa vocação era ser pioneiros da criação. Nesses primeiros anos, a Laura foi conhecendo melhor as manhas do bicho. Você é um animal de grande porte, mas é muito interessante porque se você demonstra firmeza, ele se deixa manejar, né? Então, era um exercício muito interessante de liderança também, né? Não sei se o jeito certo de manejar um avestruz serve para outros exercícios de liderança e gestão, mas aqui vai. A maneira ideal para a gente fazer o manejo em termos de movimentar animais, né, entre os vários recintos, era botar um saquinho na cabeça dele, que aí ele não enxerga mais, e aí ele fica mais assim abobado, aí ele aceita, então a gente ia empurrando e tudo. Então fica a dica para a próxima reunião complicada que você tiver. Sendo um animal exótico, aí ficava tudo muito complicado. E a gente não estava criando avestruz para si. A ideia era criar avestruz para consumo. E para consumo tinha que ter volume. Pro avestruz alçar voo no Brasil, alçar voo não, pro avestruz dar pé, tinha que fazer toda a cadeia produtiva. Tinha que ter quem fizesse ração, tinha que treinar tratador, zootecnista, tinha que ter gente estudando avestruz na faculdade.
Eu viajei o Brasil inteiro fazendo palestra em universidades de zootecnia, veterinária. Então a gente fazia cursos, né? Todo mês a gente fazia um curso de final de semana e vinha gente do Brasil inteiro. Foi daí que depois veio a ideia do vídeo. Antes de qualquer coisa, eu preciso confessar um negócio. A gente não conseguiu achar o curso em vídeo da Laura. O avestruz não é um fóssil vivo, mas provavelmente trata-se de um descendente direto dos dinossauros. Mas a gente achou esse, da Agrodata Vídeo, de 1996. Como criar avestruz. No Brasil, estamos em pleno desenvolvimento da criação dessa espécie para fins comerciais. O plantel brasileiro está em formação, ou seja, os animais são destinados à procriação. A Agrodata produzia vários desses cursos na época. Tinha curso de alimentação de gado leiteiro, de construção e manejo de galpões, de inseminação artificial em suínos. Tinha curso de frango de corte e também alguns mais exóticos, tipo criação de capivara e de escargot. E o avestruz entrou como uma dessas apostas. Porém, a estrutiocultura está se mostrando uma atividade muito promissora. Certamente, em breve, o consumidor facilmente encontrará a saborosa carne de avestruz. A aposta de Laura e companhia era de que produtores maiores, o pessoal do agro mesmo, ia se engajar e incorporar o avestruz no portfólio deles. Café, gado, algodão, fica à vontade. Um catálogo é grande. O Pivetta, que era um desses agricultores com catálogo grande, investiu nos primeiros avestruzes dele em 1996. Na verdade, foi a Laura Lucchini quem arrumou os avestruzes para ele. E logo em seguida morreu um. Falei, pronto, não vai sobrar nada. Só que é preciso ter bastante persistência e ser muito teimoso. Nós, no Brasil, somos os teimosos, certo? Acabou ficando com a gente. Pouco a pouco, mais criatórios foram aparecendo, principalmente no interior de São Paulo, e mais gente foi ouvindo o chamado do avestruz. Eu nunca tinha visto avestruz assim, sem ser no zoológico, fui ver na fazenda e me apaixonei totalmente. Essa é a Elizabeth Maciel, que todo mundo chama de Beth. Então, eu sou, sim, uma apaixonada por animais, né? Tudo começou com um bicho do mesmo porte do avestruz. Na verdade, um pouco menor. Porque todo mundo lembra de mim a cavalo. A cavalo andando pela ilha. Eu ia pra vila, ia pra tudo que é canto, né? A ilha é Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo. A Beth nasceu em São Paulo, capital, mas ela passou uma boa parte da infância e da juventude dela na ilha. Era daqui. A família do meu pai era toda daqui. Então a gente tava sempre aqui, né? Direto. A primeira coisa que a Beth contou pra gente foi que ela é apaixonada por animais. A segunda coisa foi isso. Fiz curso de doma racional. Depois eu fui pra Lindóia, só pra mexer com doma racional. É a minha paixão. Né? 3 anos eu só trabalhei com isso. Não sei se você sabe o que é doma racional, mas a gente não sabia. É uma doma que você monta com uma semana sem bater no cavalo. Você pede, você faz que nem cachorro. O cachorro, quando você pega a coleira, ele fica feliz porque ele vai passear. E o cavalo na doma racional, quando ele vê a sela ou o cabresto, ele fica feliz porque ele vai passear. Ele não vai apanhar. Pronto, mais uma lição de manejo e gestão para o portfólio. Mas enfim, a Beth estava lá em Lindóia, trabalhando com cavalo, quando ela recebeu um convite. Eu fui trabalhar numa fazenda, primeira fazenda de avestruz, que minha tia trabalhava com o dono dessa fazenda em Sorocaba. A minha mudança era uma comédia, porque ia cavalo, cachorro, tartaruga, peixinho, ia tudo na mudança. A fazenda se chamava JMC Agrocomercial. O dono, João Marcelo Caetano, já morreu, mas nos anos 90 ele era mais um pecuarista, começando a apostar em aves gigantes africanas, nesse momento de improviso e teimosia. Em Sorocaba, quando eu fui, eu nunca tinha mexido com avestruz, e o João Marcelo falou, Beth, eu vou te pagar os cursos que você precisar para você entender do avestruz, né? E já tinha um incubatório, tinha tudo muito legal, tinha bem montadinho lá. Mas os animais estavam nascendo, os bebês estavam nascendo muito inchados, né? Muito inchados. E eu falei, gente, tá estranho isso. Mas eu não sei, meu pai falava, a Beth tem alguma coisa direto com o chefe lá em cima. E eu vinha na minha cabeça algumas coisas que eu falei, gente, acho que se eu fizer isso vai dar certo. E eu falei pro Marcelo, Marcelo, será que se eu fizer tal coisa, diminuir um pouco a temperatura? Ele falou, Beth, faz o que você quiser. Eu falei, mas e se morrer o bichinho? Ele falou, eu sei que você não vai matar porque você quer. Eu te dando carta branca. Essa carta branca que ele deu foi o que me desenvolveu, porque eu fazia as coisas sem medo. Ali em Sorocaba, a Beth foi testando e acertando. E nós começamos a desenvolver várias técnicas, tanto na parte de incubação,
quanto nos nascimentos. Melhorou muito, né? Porque diminui a temperatura, diminui muito a umidade. A umidade na época era em torno de 60%, e o ideal é 18%, 19%. E na época ninguém sabia muito a respeito disso. Então nós fomos diminuindo gradativamente a umidade, e a gente foi vendo que eles estavam nascendo menos inchados, né? Não precisava de tanta ajuda para nascer. E aí foi desenvolvendo direitinho. O rebanho do João Marcelo foi crescendo, e com ele, a dedicação da Beth. Ela foi ficando fissurada nesse bicho de 100 quilos que exige ao mesmo tempo força bruta e delicadeza. Um macho na reprodução, ele estoura uma coluna de concreto se bobear. Então a gente tem todo um cuidado, né, para coletar o ovo, para lidar com eles numa época de postura. Postura, no caso de pôr ovos. Nada a ver com etiqueta. Fora da postura, eles são bem tranquilos. E tem como segurar, né, tem uma contenção certa. Mas ele é apaixonante. Aqueles cílios, cara, é muito grande, é muito lindo. Uma curiosidade aqui. O avestruz tem os maiores olhos de qualquer animal terrestre. O olho dele é do tamanho de uma bola de bilhar. Quando eu me dedico, eu extrapolo. Na JMC uma vez, um ultraleve deu um rasante na fazenda. E os animais se espalharam. Se eu pegasse aquele cara que eu já tinha esmagado ele. Os animais bateram em cerca, quebraram perna. Foi um caos total. E teve uma avestruz, até ela chamava Margarida, deu o nome dela Margarida depois. Ela deu uma distensão no tendão da patinha. Patinha, enorme, né? E a Margarida deu essa distensão. E uma junta médica de veterinários mandaram a conclusão de que não tinham o que fazer com ela. Eles aconselhavam a sacrificar a avestruz. Chegou o laudo lá, eu já olhei aquilo, não gostei. Falei pro Marcelo, você se incomoda de eu tentar fazer alguma coisa? Ele falou, não, tá perdida, faz o que você quiser. O que eu fiz? Peguei uma rede dele, fiz 2 buracos na rede, vesti nela para ela ficar no alto, sem apoiar totalmente o pé no chão. Mandei fazer uma bota de ferro, ninguém tinha imaginado isso, que nem fosse essas botas de mulher que vai até em cima, essas gregas, sabe? Foram 5 ou 6 meses de terapia nela, fazendo ela andar. Ou seja, em menos de 8 meses, a Margarida estava totalmente curada e apta a botar. Uma das melhores fêmeas de postura nossa era ela. Ficou show de bola. Pelas contas da Beth, ela ficou uns 3 anos trabalhando na fazenda do João Marcelo. Então eu melhorei a parte técnica, do manejo, porque o avestruz você não pode pôr a mão no ovo, você tem que pegar com uma sacola limpa, tem que ser tudo muito controlado, não pode balançar, tem tudo isso. E comecei a dar uma assessoria para quem estava desistindo da criação. A Beth também começou a estimular criadores novos. E ela teve um interlocutor especial nessa aventura. Bom, eu com meu pai, a gente se entendia de se olhar. A gente era doente um pelo outro, né? Então, quando eu comecei a mexer com avestruz, eu falei, pai, isso eu tenho que ver que legal, tal, não sei o quê. E tudo, ele me apoiava pra caramba, muito. Né? Então, Beteca, eu vou lá ver e tal. Quando ele viu, ele se apaixonou e comprou avestruzes também ali com o João Marcelo. Então, ele começou a criação e começou a ver o que era, né? Mas meu pai tinha uma cabeça de negócio muito avante do que o pessoal todo. O pai da Beth se chamava Gerson Maciel. E ele começou, acho que, a trabalhar na parte de vendas muito novinho. Sabe, menino, assim, novo, já foi trabalhar. Era dele. Assim como eu tenho essa minha parte de animais, ele era da parte de vendas, né? Era com ele. Ali nos anos 90, o Gerson já tinha trabalhado vendendo bastante coisa. Mas o empreendimento mais recente dele tinha sido um condomínio em Ilhabela. Só que o problema é que, assim, ele pensa muito na frente, as pessoas nem sempre acompanham. Então é fácil você falar assim, olha, eu quero essa rua aberta, eu quero não sei o que, tá bom, mas vamos colaborar, todo mundo tem que pagar um X. Ninguém queria pagar nada. Chegou uma altura que ele estava um pouco desgostoso com o projeto todo. A ideia era fazer um condomínio de luxo, né? Casas boas, a ideia era essa. Mas o negócio ficou emperrado, não andava, e só ele gastando, aquilo aí ficou meio cansado, aquilo tudo. E mais ou menos nessa época, o Gerson foi para Goiânia para visitar outro filho dele, o Gerson Júnior. O Júnior estava trabalhando na TAM, a companhia aérea, que hoje é Latam. E aí meu pai ligou e falou, Beth, o Júnior separou e tal. E eu já estava dando uma estudada qual o lugar legal para fazer a criação de avestruz, né? E Goiânia era um lugar específico, porque é muito parecido com o clima da África. Em termos do clima, em termos das planícies, eram muito planos, muito legal. Porque em Sorocaba a gente tinha muito problema na postura, né? Você tinha que fazer várias barricadinhas, porque ele botava aqui em cima, se não tivesse um lugar para segurar o ovo, eu ia rolar lá para baixo. Aí, gente, quando eu cheguei em Goiânia, eu me apaixonei, porque Goiânia faz muito tempo que eu não vou para lá. Goiânia era muito florido, aqueles pastos, assim, tudo planinho, sabe? Fantástico.
Plano, seco, um paraíso para estruticultura. Então eu fui para lá, me mudei para Goiânia. Meu pai, a gente mudou para Goiânia. Eles foram para lá já com o objetivo de montar um criatório próprio. Foi muito louco, assim, porque a gente não tinha dinheiro para investir tanto. O João Marcelo emprestou alguns avestruzes para eles em consignação. Inicialmente, nós arrendamos uma área em Senador Canedo. Senador Canedo é um município pertinho de Goiânia. Então, essa área nós fizemos 26 piquetes de 1.000 metros, que é o ideal, né? E ali nós colocamos os animais da JMC e os que nós tínhamos. E começamos a fazer a hotelaria. Hotelaria, nesse caso, não é um Airbnb com vista para um campo de avestruz. E aí, eu falei pro meu pai, pai, sabe o que eu acho? Se eu fosse criadora, eu não quero que alguém ligue e fale, pô, teu animal morreu porque quebrou a perna, porque um avião caiu em cima. Eu tô perdendo. E se eu não tenho dinheiro para investir mais? Tá, e ele foi anotando o que eu queria. Eu quero um seguro. Eu quero garantir que o meu animal, se o meu animal estiver dentro de uma fazenda X, eu tenha seguro, né? E eu fui pondo pro meu pai os pontos que eu queria. E ele falou, então nós vamos fazer. A ideia era que, já que a Beth tinha desenvolvido esse know-how na criação de avestruzes, a empresa dela e do pai podia prestar o serviço de cuidar de avestruzes de outras pessoas que tivessem o interesse em investir nesse animal extraordinário. Era muito lindo. Então, a gente deixava os proprietários entrarem. Tá nascendo filhotinho seu, o cara vinha. Era muito bom, era uma festa aquilo, sabe? Era um prazer, não era um negócio. Era um prazer. Então, o pessoal falava, por que tinha dado certo? Que eu e meu pai, eu era o coração e meu pai a razão. Então, eu estava no meio da vida da fazenda. E meu pai na parte prática e financeira. Então, isso deu muito certo. Foi muito rápido que a Master deu certo, por esse motivo. A Master. Essa empresa movida a pai e filha se chamava Avestruz Master. E ela estava destinada a ter um impacto sísmico na história do avestruz no Brasil. Você acabou de ouvir a única coisa que não se aproveita do avestruz. No avestruz se aproveita tudo: a carne, o couro, as plumas, o bico, os ossos, as unhas. Ao se tornar parceiro da Avestruz Master, você tem a certeza de estar realizando um ótimo negócio. Meu pai tinha uma cabeça muito boa pro marketing, sabe? Para fazer as coisas, ele tinha uma cabeça muito legal. Cabeça pro marketing o Gerson tinha. E a Beth tinha jeito com os bichos. Agora era levantar uma empresa do zero. Arrendar as fazendas, encontrar quem quisesse trabalhar com avestruz e principalmente quem tivesse a fim de investir no negócio. De nós três, quem mais mergulhou nos documentos da empresa e como eles começaram essa busca pelos clientes foi a Carolina Moraes. Nos primeiros anos, o Gerson frequentava feiras agropecuárias pelo país, vendendo o peixe deles, que no caso era avestruz. E enquanto isso, a Beth ia apurando a parte técnica. Teve uma hora na entrevista, de muitas, que deu pra sentir como ela tinha botado o coração mesmo no negócio. Os animais recém-nascidos, eles são muito frágeis. Um susto de alguém que derruba um telefone, assusta e mata o bichinho. Eles são frágeis, porque eles estão com o biguinho muito sensível. Então, se não tiver uma estrutura muito legal para não encostar... Se não tiver uma estrutura boa, de limpeza mesmo, sabe? Eles morrem, né? Com vários problemas de infecção e tal. Na Master, então, ela queria todos os umbiguinhos limpos, sãos e salvos. Eu fiz um projeto bem legal mesmo, do incubatório. Então, você entrava na sala primeiro, que era de limpeza. Ali você tirava aquela roupa e punha uma outra roupa para entrar dentro das máquinas, onde estava sendo incubados os ovos. Então, a contaminação nossa era zero. Era zero, né? Era muito legal. E fora aqueles olhinhos, ai meu Deus, tão bonitinho. Aqueles cílios, eles são tão lindos. O plano de investimento era assim. Você comprava um casal de avestruzes que a Master cuidava para você. Nesse investimento já estava incluso o serviço de hotelaria. E aí, no final de um determinado período, 3 meses, 6 meses ou mais, você que escolhia, o seu avestruz teria crescido e valorizado, chegando mais perto do ponto em que ele poderia produzir plumas, couro, carne, óleo, enfim. Daí, no final do contrato, você podia ou pegar seu avestruz ou reinvestir o dinheiro, comprando mais casais. As aves cresciam tão rápido e os produtos finais eram tão valiosos que os rendimentos chegavam aos 10% ao mês.
Talvez você esteja pensando, nossa, eu jamais botaria meu dinheiro numa coisa dessas. Mas pensa que na virada do milênio, não fazia tanto tempo que a economia brasileira tinha se estabilizado. Tinham sido décadas de inflação galopante, de entra moeda, sai moeda. Então por que não investir numa coisa sólida? Num bicho, num negócio de verdade, que você consegue ver, consegue encostar a mão. Que, em último caso, você consegue até comer. Sonhar. Transformar este sonho em realidade. Esta é a maior vocação do brasileiro. A capacidade de empreender. A Avestruz Master é assim. Uma empresa que faz acontecer. São 10 filiais. E por um acaso eu estava almoçando um dia em casa até. E vi aquele rodapé do jornal Anhanguera. Eles faziam anúncio, né, da Avestruz Master. Aí eu pensei, falei, uai, parece que o Avestruz Master é do pai do Gerson Júnior, né? Aí peguei e liguei pra ele. Esse é o Sebastião. A gente conversou com ele em Bela Vista de Goiás, onde ele foi morar por causa da Master. Meu nome é Sebastião Avelino Rosa. O Sebastião tinha conhecido o Gerson Júnior, irmão da Beth, nos anos 90, quando ele ainda trabalhava na TAM. Eu trabalhava em agência de viagem, ele era promotor, ainda fizemos amizade. Alguns anos depois, o Sebastião estava procurando emprego. E foi aí que ele viu o anúncio da Master. Quando o Sebastião ligou, o Júnior pediu para ele passar no escritório da Master no dia seguinte. Quando eu cheguei lá, ele apresentou, ele falou, não, o Júnior já me falou de você já. Você pode ir lá na fazenda agora comigo? Eu falei, pode, posso. Entramos no carro dele, chegamos na fazenda. O Gerson mostrou a fazenda para o Sebastião, apresentou alguns funcionários. E o Sebastião nunca tinha visto um avestruz antes, só na TV. Aí, né, ele falou, o Sebastião, a partir de amanhã, já vem pra cá, já vai tomar conta aqui, tudo direitinho. Aí eu falei, não, tudo bem. E foi assim a contratação do gerente geral das fazendas da Master. No primeiro dia que eu comecei a trabalhar, ele já chegou em mim, falou, você tem um recibo aí? Eu conto essa história que eu acho engraçada até. Aí eu falei, não, recibo não tem não, né? Aí ele falou, tem um caderno aí, alguma coisa? Eu falei, tem. Aí ele foi lá na mala, pegou um pacote de dinheiro desse jeito. Aí ele falou pra mim, você paga o menino lá do piquete e faz um recibo no caderno mesmo, eu mandei ele assinar, né? Eu falei, quanto que é ele? 11 mil reais. Eu falei, assim, sem mais nem menos, né? Digamos que essa informalidade foi um pouco a regra do negócio. Aí já paguei ele e já comecei a trabalhar nesse dia. Aí foi só crescendo cada vez mais. Tinha o quê? Parece que 11 funcionários. Chegou a ter mais de 250. Você agora acabou de ouvir mais um parceiro da Avestruz Master, conferindo seus rendimentos. Avestruz Master, crescendo com você. Eu tenho 63 anos. Eu nunca conheci uma pessoa tão inteligente como o seu Gerson. Por quê? Porque ele era uma pessoa que parece que ele sentava na sua frente, 3 minutos, ele já sabia como conversar com você, sabia quais palavras que ele tinha de usar para te conquistar, para te vender qualquer coisa. Ele vendia qualquer coisa para qualquer pessoa. Ele era incrível. Até 1800 era usado somente, o valor dela era as plumas, né? Sim, hoje em dia se aproveita tudo. Esse é o Gerson Maciel no Jô Soares. Sim, o sucesso foi tanto que ele foi parar no programa do Jô. O Gerson já morreu e a gente encontrou poucas entrevistas dele. Mas nessa dá pra sentir um pouco da vibe dele de vendedor. Ele faz o pitch do produto. O frango e o peru tem ômega 3, oficialmente, isso aí é a medicina. Filé mignon com baixo colesterol, aquilo que você já sabe. É o segundo couro mais caro do mundo. E aí tem uma hora que ele conta uma piadinha pro Jô sobre um casal, um marido e mulher que foram lá pra ver os avestruzes dele. Um animal que tem o falo menor de 20 centímetros, ele é descartado e vai para o abate. Aí ela olhou pro marido e falou assim, tá vendo, meu amor, você aqui já tinha ido para o abate. E além desse pitch, o Gerson faz uma coisa no programa que eu lembro que quando a gente ouviu falar, a gente achou que era meio lenda urbana. Vamos ver os avestruzes, por favor? Mas não, tá lá no vídeo. Eles têm que entrar de capuz, né? Ele é bem comportado quando está assim com o capuz. O Gerson Maciel levou 2 avestruzes, devidamente encapuzados, né, mas levou, pra passear no programa do Jô. Olha a pata, que é uma pata realmente de dinossauro. As plumas dela. As risadinhas da plateia nessa hora são meio de nervoso, porque o tamanho do avestruz, ali naquele palquinho do programa, é totalmente desproporcional. E o Jô ainda fica brincando que vai tirar o capuz do bicho pra ver ele disparar correndo.
Assistindo o vídeo, a gente ficou com a respiração presa. Mas não teve maiores intercorrências. Um rapaz educado que não fez nem um cocô aqui, nada. Uma pena, né? Eu bem queria ver a reação do Jô vendo um avestruz fazendo as necessidades ali. Mas apesar de ter ficado impressionado, parece que o Jô não se empolgou a ponto de se render ao sonho do avestruz próprio. Talvez ele tenha pensado em comprar uma carteira de couro ou experimentar um bifinho de avestruz, mas nada além disso. Gerson Marcel, obrigado. Daqui a pouco a gente volta. A Avestruz Master tinha aberto em 2000 com poucas aves, a maior parte delas emprestada. E logo nós precisamos comprar outra fazenda, porque o negócio cresceu muito. E nós começamos a comprar a primeira fazenda, a segunda, a terceira, e foram muitas fazendas. 2004, o ano dessa entrevista no Jô, foi um ano mágico para a empresa, com o nascimento de 12 mil filhotes. A Master estava decolando. Parecia que não tinha limites para o sonho do avestruz. Meu pai já tinha colocado avestruz na tribo dos Chavantes. Pra vocês terem ideia. Montamos um incubatóriozinho bem montadinho, veterinários, para dar assessoria para eles. Nós compraríamos os animais deles, justamente para dar esse ganho para eles. Quer dizer, avestruz como ferramenta de política nacional. Assim como meu pai já tinha conversado com o governo, na época que era esse mês de hoje, de colocar nos assentamentos, para evitar o pessoal invadir as fazendas, quebrar tudo. Então já estava sendo feito isso. Colocar nos assentamentos. Porque não sem terra. Mas tinha avestruz também como frente de expansão internacional. Nós já tínhamos escritórios no exterior. Né? Nós tínhamos em Portugal já ia ter escritório, a Alemanha já estava abrindo escritório, várias partes, né? Estava já fazendo tudo isso. Namíbia, meu pai teve com o rei da Namíbia para fazer um criatório, começar o criatório com 1000 casais. A gente já sabe que esse sonho não durou para sempre. E desde o começo, já tinha quem suspeitasse da integridade desse império da estruticultura. O que chamou a atenção? Nenhum investimento no Brasil oferecia isso aí. O negócio crescia num tamanho que ninguém conseguia controlar, porque era assim, chegava caminhão de avestruz todo dia. E a partir da segunda matéria, as coisas pioraram muito. Aí a coisa já entrou assim num clima de guerra, né? Vira e mexe, o pessoal quer achar literalmente pelo em ovo, né? O pessoal quer sempre achar alguma coisa errada. Quando você começa a aparecer demais, as pessoas querem te derrubar. Isso no próximo episódio de Avestruz Master. Todos quando nascem, sonham um dia vencer, ter a segurança do melhor oferecer. Aqui você tem a garantia que esta parceria pode te dar. Com a Avestruz Master, você pode realizar a maior empresa do ramo na América Latina. Avestruz Master, crescendo com você. Essa história e a série toda foi produzida pela Paula Scarpim, a Flora Thomson-DeVoe e a Carolina Moraes. Os próximos episódios vão sair num feed exclusivo da série Avestruz Master, que está linkado no nosso site e na descrição desse episódio nos tocadores. E como você ouviu agora há pouco, na voz da Bia Ribeiro, a gente está com uma novidade quentíssima para quem é fã da Novelo. A gente está lançando um clube de membros. Quem assinar ganha acesso aos episódios do Apresenta antes do resto do mundo, na quarta-feira à tarde, e também recebe uma newsletter exclusiva, ganha conteúdo bônus todo mês, conversas com os repórteres, e quem fizer a assinatura anual ganha ainda uma eco bag belíssima para sair mostrando para todo mundo por aí que é ouvinte da Novelo. E os membros do Clube da Novelo também vão poder ouvir os episódios do Avestruz Master com antecedência. Na terça que vem sai o episódio 2 de Avestruz Master. Mas esse episódio está disponível para os membros agora. E quando sair o episódio 2 para todo mundo, o 3 já vai estar lá para os membros. Lá no nosso site tem um passo a passo de como fazer parte do Clube da Novelo. O link está aqui na descrição desse episódio. A gente volta já já. Obrigada por ouvir o Rádio Novelo Apresenta.
Na página desse episódio, no site da Novelo, tem foto da Carol, da Paulinha e da Flora tietando o avestruz no zoológico de Goiânia, tietando também o Milton Cunha e muito mais. Lembrando que semana que vem vai ter a continuação dessa saga, só que num feed separado no Spotify, no YouTube e nas outras plataformas. O canal já tá lá, então vai logo seguir o feed e ativar o sininho do Avestruz Master para não perder nenhum episódio. Nas redes, a gente tá no @radionovelo no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Threads, no Blue Sky e no TikTok. Para sugestões de histórias, críticas, elogios e afins, tem o nosso e-mail apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca, a gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são o Vinícius Luiz, a Evelyn Argenta, a Carolina Moraes, a Bárbara Rubira, a Sara Zobel, o Vitor Hugo Brandalize e a Bia Guimarães. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Ethel Rudnitsky. Esse episódio teve apoio de montagem da Mariana Leão e desenho de som da Paula Scarpim. A mixagem é da Júlia Matos e da Bia Guimarães. A música original do Avestruz Master é da Estela Nesrini e do Amon Medrado, em colaboração com os músicos Jordi Amorim nas cordas e Godino Miranda na bateria. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.